Nós saudamos a amada Igreja com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Amados, eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias. A carta de Paulo aos Romanos, seu capítulo de número 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos ler versículos 1 e 2. Eu gostaria que depois os amados estivessem com suas Bíblias ainda assim abertas. No mesmo texto, nós estaremos lendo outros versículos. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos, Pai, pela Tua palavra que foi lida nesse instante. E rogamos a Ti, Deus, que ela fale aos nossos corações. Fala, Deus, porque nós queremos ouvir a Sua voz. No nome de Jesus. Amém. Amados, nós temos vivido dias em que a intolerância tem sido algo assim muito gritante diante de nós. Por diversas vezes eu fico questionando de como que as pessoas estão agindo para com o outro diante de um pensamento diferente, diante de um gosto diferente. Basta você publicar alguma coisa em uma rede social sua e você vai encontrar pessoas que vão te massacrar diante daquele seu pensamento, e você vai encontrar outras pessoas que vão até te elogiar por aquilo. A gente tem vivido dias em que as pessoas estão criando um ódio por você por conta das suas escolhas. Talvez por um time de futebol, talvez por um partido político, talvez por uma cor que você goste, talvez até mesmo pela sua religião, até mesmo pelo Deus a qual você está servindo. Você é questionado, você é indagado, você é criticado por aquilo. Eu gosto muito desse texto porque ele traz para mim uma maneira de pensar de como nós estamos vivendo em nossos dias atuais. O fato do apóstolo Paulo escrever esta carta aos Romanos, ele tinha sim uma preocupação muito grande para que as pessoas realmente viessem a buscar e adorar a Deus de uma forma total, íntegra. Ele sabia sim que haveriam críticas pelo fato daquele povo estar buscando a Deus de uma forma mais intensa, de uma forma mais verdadeira. Quando ele diz, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ele estava pedindo, clamando, para que aquele povo pudesse apresentar a Deus o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um coração adorador, um coração que presta um culto a Deus de forma racional. Paulo estava querendo dizer o seguinte: olha, não adianta mais vocês quererem oferecer sacrifício, porque não é isso que Deus quer de nós, não é isso que Deus quer de você. Deus tão somente requer de nós que apresentemos diante dele com a nossa vida íntegra, viva, diante do Senhor.
apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo diante do Senhor, apresentar a minha voz para louvar e adorar ao Senhor, apresentar as minhas mãos diante do altar do Senhor, os meus pés, os meus olhos, colocar a minha vida de uma forma íntegra diante do Senhor. E mesmo que isso viesse a custar a eles ou até mesmo a nós críticas, e nós vamos recebê-las, nós seremos criticados, mas o que interessa no momento é estarmos com o nosso coração voltado para adorar a Deus. Quantos de nós já ofereceu a nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor, agradável, santo, separado? Como tem sido o nosso tempo, ou o que eu estou oferecendo a Deus para dizer a Ele muito obrigado por tudo aquilo que Deus tem realizado na nossa vida? Certa vez eu ouvi uma frase, e ela é muito interessante, em que eu estava conversando com um amigo, também crente, e ele disse o seguinte: olha, você está exatamente onde Deus quer que você esteja. E aquilo me fez pensar, porque eu estava preocupado com tantas coisas, no lugar ali atrasado para resolver outras coisas, e ele veio dizer isso e aquilo, parece que é assim um tapa, né? A gente leva um tapa assim no rosto. Talvez você esteja pensando também da mesma forma: o que eu vim fazer aqui na igreja hoje? Não era para eu estar aqui na igreja hoje, era para eu estar em outro lugar. Ou talvez você estivesse pensando: poxa, eu estou aqui na rua, eu estou em outro lugar, eu deveria estar na igreja, eu deveria fazer outra coisa. E aí é o momento de nós pensarmos, de estar aonde nós estamos, é exatamente onde Deus quer que você esteja. Agora, nós precisamos parar e pensar naquilo que estamos fazendo, aonde nós estamos. O apóstolo Paulo chamava aquele povo a ter uma postura diferente, ter uma posição diferente de servir e adorar a Deus. Quando ele diz: olha, nós precisamos oferecer esse sacrifício vivo, não um sacrifício morto, até porque o Senhor Jesus já havia sido oferecido como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Então, o sacrificar animais para que o seu pecado fosse perdoado já não era mais uma prática. E o apóstolo Paulo estava querendo dizer isso: olha, agora é o momento de você oferecer a sua vida, tudo que você tem, tudo que você é, para o Senhor. Você já parou para pensar nisso? O que eu tenho oferecido ao Senhor como gratidão a Ele? O presbítero João citou aqui um irmão lá da igreja, agradecendo a Deus pelo privilégio de poder estar na casa do Senhor. E é muito, mas muito real a outra frase em dizer que muitas vidas gostariam de estar na igreja naquele momento, ou nesse momento, ou agora, e não podem, por N motivos. E a gente tem o privilégio de estar aqui na casa do Senhor e oferecer a Ele um sacrifício vivo, santo e agradável, que é um culto racional. Agradeça a Deus por isso, louve ao Senhor, chegue na sua casa e fala: Senhor, muito obrigado porque eu tive essa oportunidade, eu tive o privilégio de poder estar na tua casa. Eu saí da minha casa, cheguei até a igreja, voltei para a minha casa e eu fui e voltei seguro, guardado pelo Senhor. E muitas vezes, muitas pessoas não voltam para casa. Saem, mas não voltam mais. Alguns já foram para o hospital, não voltaram mais. É muito triste, é muito doloroso. Outros
foram e acharam que não iam voltar e voltaram. E é motivo da gente agradecer a Deus, oferecer a esse Deus, o nosso coração adorador, um culto racional. Um outro fator que nos chama a atenção diante do versículo que nós lemos também, é quando o apóstolo Paulo vai dizer, olha, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E eu preciso transformar porque para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos, amados, nos conformar com este século. E eu fico a imaginar qual era a visão do apóstolo Paulo em olhar para aquele século, para aquela época, e ele achar que ele não deveria, ou eles não deveriam se conformar com aquele século. O que talvez estivesse acontecendo, como era a juventude, como eram os políticos, como eram os governantes, como era a postura daquela sociedade. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, vocês não podem e não devem se conformar com este século. Antes, nós precisamos buscar sim a Deus. E é nele que a gente vai encontrar força para que a gente não possa se conformar com este século. Às vezes, as mudanças acontecem tão sorrateiramente na nossa vida que a gente não percebe. Mas basta você pegar um filme, talvez mais antigo, aí de 30, 40 anos atrás, ou uma novela, se você queira pesquisar de como era aquela sociedade, basta você buscar aí de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, você vai perceber de que a fala, a postura, era completamente diferente do que é hoje. As coisas mudaram. E o início da nossa fala, a intolerância tem sido algo muito gritante diante da nossa sociedade. E nós não podemos nos conformar. E aí eu pude perceber algumas coisas que o apóstolo Paulo, ele vai falar, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Romanos capítulo 12, o versículo 9. E ele vai dizer assim, algumas recomendações para que fiquem realmente gravadas em nossos corações, desafios para a nossa vida hoje, posturas que devemos ter ou tomar quando ele diz, olha, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Às vezes a gente olha assim, eu me amo, eu sou o cara, eu sou mais eu. Mas e o outro? O outro é só o outro. Amar cordialmente uns aos outros, de amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, ou seja, eu tenho que dar honra para o meu presbítero, pastor, para o irmão. A honra é para você. Quando hoje nós encontramos que a honra tem que ser para mim. E não para aí não, ele vai dizer mais, olha, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, ou é quem retribuirei, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer,
Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vocês perceberam quantas coisas o apóstolo Paulo traz para nós, para que a gente não possa se conformar com este século? Vocês perceberam de quantas coisas nós precisamos praticar para com o outro, para com o próximo? Quando na realidade a gente às vezes não está nem aí. Eu quero que o irmão se exploda, eu quero é mais, bem feito, ó lá. Agora está aí, está colhendo aquilo que plantou, bem feito, é castigo de Deus, é a mão de Deus pesando, lá, viu? E às vezes as pessoas vibram com isso. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Amados, a gente precisa ter um coração voltado mais para Deus. Não estou dizendo que você não está com o seu coração voltado para Deus, não. Eu estou dizendo que nós precisamos ter mais ainda. O nosso coração, a nossa vida, como ele diz, olha, o meu corpo, todo ele precisa ser colocado diante do Senhor, a serviço do Senhor. Ter um coração adorador. E mais, amados, diante de tudo isso, que eu ofereço a Deus um sacrifício vivo, eu não me conformo com esse século, e eu busco praticar estes ensinamentos que o apóstolo Paulo traz para nós. Eu vou começar eu vou experimentar mais da vontade do Senhor. E quando eu começo a experimentar mais dessa vontade do Senhor, eu vou perceber que esta vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é o quê? É o quê, irmãos? Perfeita. Tem gente que olha para Deus e acha que Deus é aquele senhorzinho que está sentado ali no trono, de barba branca, cabelo branco, carrancudo, com um cajado na mão, só esperando dar com o cajado na nossa cabeça. Ô dele, pá, errou de novo, né? Tem gente que pensa que Deus é assim. Tem gente que acha que a vontade de Deus é contrária à dele. Tudo que eu faço não dá certo, tudo que eu já orei, já pedi a Deus e nada acontece. Já orei para Deus mudar, Deus não mudou. Já orei para Deus me dar um emprego, não me deu. Já orei para Deus fazer tanta coisa e Deus não fez nada. Deus não fez nada. Amados, a gente precisa experimentar qual é essa vontade de Deus. Eu preciso me colocar diante dele e dizer: Senhor, qual é a tua vontade para com a minha vida? Porque eu sei que a tua vontade, ela é boa. Se tem alguma coisa que está acontecendo aqui, a tua vontade ainda não está na minha vida. Eu sei que a tua vontade, ela é agradável. Se tem alguma coisa que está desagradável, é porque essa vontade de Deus ainda não está na sua vida. E se existe alguma coisa que não está perfeita, é porque ainda assim a vontade do Senhor não está na minha vida. E nós precisamos experimentar isso, amados. E quando a gente experimenta isso, eu estou olhando aqui a palavra do Senhor e estou ouvindo o apóstolo Paulo dizer: olha, eu preciso oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo, agradável, que é um culto racional, um culto em que nós possamos louvar a Ele, adorar a Ele, confessar a Deus o nosso pecado, podermos participar da Santa Ceia, que é a mesa do Senhor, saber que a palavra do Senhor vai transformar a minha vida, vai trazer o perdão para as nossas vidas. Quando eu olho para a palavra do Senhor e eu entendo de que as coisas que estão acontecendo no mundo, eu não posso me conformar diante dela. E eu vejo quando a igreja começa a proclamar as coisas que estão acontecendo lá fora, nós começamos a ser, ou melhor, a perseguição ela aumenta, porque a igreja sempre foi perseguida. A igreja sempre foi perseguida. Alguns momentos altos, momentos baixos, mas a igreja sempre é perseguida.
E quando nós resolvemos proclamar a palavra do Senhor, que está indo contra as coisas erradas que têm acontecido no mundo, a igreja começa a ser perseguida, alguns se levantam contra ela, alguns se levantam contra líderes evangélicos, porque nós estamos proclamando uma palavra que vai trazer incômodo à vida daquele que não serve ao Senhor. É uma palavra transformadora. Imaginemos, amados, que esta palavra aqui, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, abençoar os que vos perseguem. E aí ele frisa de novo: abençoai e não amaldiçoeis. Quando tem alguém perseguindo a gente, Senhor, queima, Senhor, toma conta, Senhor, ai, ainda ameaça ainda, ó, se quiser ora ao Senhor, estala o dedinho e pronto, você vira pozinho aqui mesmo. Às vezes o ódio está no nosso coração e a gente nem percebe. Tem um pastor conhecido, não vou citar o nome, ele certa vez estava pastoreando uma igreja, e nada pessoal, viu, presbíteros? Nada pessoal, mas tinha um presbítero que perseguia muito ele, muito. Eu acho que o reverendo conhece essa história. E esse presbítero mais perseguia, mas era assim algo exagerado. Aí quando foi um belo dia, na hora que ele foi cumprimentar lá, o presbítero falou assim: presbítero, no pé do ouvido dele, presbítero, eu estou orando a Deus, para Deus levar você, e aí você não me perturba mais. Irmãos, ele disse que a partir daquele dia o presbítero nunca mais perturbou ele. Nunca mais. Agora, só paz. Sinal de que a oração do pastor, né? Ele não brigou, ele não fez nada, ele só falou: Senhor, leva. Leva. Mas às vezes nós temos um ódio no coração e a gente quer também o mal daquela pessoa. E o Senhor está nos orientando: olha, abençoe aqueles que estão te perseguindo. Difícil, mas eu preciso fazer isso. Fazendo isso, eu não estou me conformando com este século, porque a gente está vivendo assim, dias de ódio, pessoas que não respeitam mais o próximo, pessoas que não respeitam mais ninguém, não respeitam o pai, não respeitam a mãe, não respeita mais as autoridades da igreja, quando na realidade, hoje, era para a gente estar muito mais ainda com o nosso coração voltado a esse respeito, a esse momento de adoração com Deus, de prestarmos a Ele um culto racional, inteligente, em que as pessoas entendem, compreendem a palavra do Senhor, que é lida e pregada. É assim que estamos vivendo hoje. E Deus tão somente quer que nós tenhamos uma postura diferente. Eu queria que você saísse daqui nessa noite pensando nisso, de como está o seu coração diante do Senhor. Coração voltado para adorá-lo integralmente? Ou será que você está adorando ao Senhor por parte? Ou será que você está com o seu coração também conformado com este século? Não tem mais jeito, é assim que a humanidade está caminhando, é assim que vai ser, e vai ser daí para pior. O Senhor nos convida hoje a ter um coração, uma postura diferente, a um olhar diferente, um olhar para aquele que é o Todo-Poderoso e que pode mudar todas as coisas. Mudou você, mudou a mim, mudou a cada um de nós. E pode mudar aquele que também tem sido diferente, aquele que está caminhando por outros caminhos que não sejam os caminhos do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu esse texto,
para que a gente pudesse colocar a nossa vida diante do Senhor, apresentar diante dele um coração verdadeiro, um coração adorador, um coração que se alegra com aqueles que se alegram, um coração que chora com aqueles que choram, um coração voltado para adorar a Deus. Que o Senhor nos abençoe, amados, que o Senhor esteja completando em vossos corações aquela palavra que nós não conseguimos atingir, que assim seja através da ação do Espírito Santo para a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Amados, vamos ficar de pé, vamos orar.